Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. Nós somos o coletivo Resistir e Lutar, um coletivo da base do Sintufal, que é a oposição à atual direção, e estamos trazendo essa discussão aqui para o Facebook, né, para nossas redes sociais, porque nesse momento aí de pandemia não temos condições de fazer uma conversa presencial, estarmos mais perto, mas a gente não pode deixar de estar ligados e atentos ao que está acontecendo, porque nesse meio da pandemia a vida dos servidores públicos está sendo decidida e sempre de forma negativa. Então, por isso que a gente convidou aqui alguns colegas para participarem. Os demais podem participar de comentários aí no Facebook que a gente traz aqui para a tela. Né, já temos companheiros ligados desde antes de começar, aí o Abel, e vão chegar outros. A gente pede que vocês também compartilhem esse link para que outras pessoas possam acompanhar e participar. Muitos técnicos administrativos têm dúvidas sobre o que está sendo discutido sobre a nossa carreira nesse momento, então eu vou dizer quem é que está aqui. Eu sou Lenilda Luna, sou técnica administrativa da UFAL desde 2004 e estou na Ascom, lotada na Ascom, UFAL. Nós temos aqui o companheiro Danilo, que depois vai se apresentar melhor, o Evilás, que também se apresenta melhor na fala dele, a companheira Risonilda, o companheiro Davi, e temos um convidado de fora, que é o Maurício Vieira, do Sindifes, lá de Minas, um mineiro. Vai ser o primeiro a falar para dizer para a gente como é que o Sindif está acompanhando essa discussão, e depois cada um de nós vai colocar alguns elementos, e depois vocês que estão nos acompanhando participam aí colocando os comentários que eu coloco na tela e a gente vai debatendo. Não estamos juntos, mas como disse, né, como disseram vários companheiros, estar em isolamento não significa imobilismo. A gente tem que manter a luta e a gente está vendo que é importante. Então, saudações aos companheiros aí, um bom dia a todo mundo geral, antes de passar aí para o Maurício. Podem bom dia. Ok, então, vamos lá para o Maurício, que vai ter uns 10 minutos, viu, Maurício, para fazer suas colocações, e depois a gente volta aqui para também debater um pouco do ponto de vista aqui da nossa base no Sintufal, tá certo? Maurício, então pode começar aí suas intervenções, colocando principalmente a conjuntura para os técnicos, essa PL que foi aprovada ontem no Senado e segue para sanção, e outros elementos que você considerar importantes agora dessa conjuntura para a gente, tá certo? Ok, obrigado, Lenilda, bom dia a todos. Acho que mais do que nunca é necessário nós estarmos unidos, mas separados, unidos na luta, mas separados de corpo. E agradeço o convite de participar aí dessa reunião com os técnicos administrativos da Federal de Alagoas, muito me honra. Lenilda é uma companheira de vários anos, uma pessoa que eu acredito muito. E falando um pouco da nossa conjuntura aqui em Minas, a gente está passando por um momento delicado, que é esse momento de pandemia, esse momento de isolamento. O governo de Minas, ele vem diariamente atacando os trabalhadores, ele vem querendo acabar com a quarentena, ele vem impondo o retorno às atividades das escolas estaduais e do comércio, vem sendo frequentemente derrotado na Assembleia Legislativa, ainda bem, porque o que ele impõe é uma verdadeira irrealidade. Infelizmente, a gente tem o governo estadual que é o mais alinhado ao governo federal do Brasil. Isso muito nos prejudica na conjuntura estadual. Dentro da nossa categoria, do técnico administrativo em educação, o Sindif ele representa 4 instituições, representa a UFMG, o Cefet-MG, do qual sou servidor, a Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri e o Instituto Federal de Minas Gerais. E dentro dessas 4 instituições a gente tem realidades bastante distintas. Por exemplo, na UFMG existe uma compreensão muito grande de que a gente está no momento de isolamento, no momento de quarentena, e isso faz com que lá as atividades estejam completamente suspensas, ninguém
está indo, nem todos os trabalhos estão sendo feitos remotos. No Cefet, a gente tem uma realidade um pouco diferente, que apesar de ter esse entendimento de quarentena, de isolamento, das pessoas estarem em casa, a direção do Cefet vem tomando atitudes antidemocráticas, se valendo do isolamento e da pandemia para aprovar medidas que são danosas à nossa categoria, ou, por exemplo, uma reestruturação organizacional lá aprovada a portas fechadas, sem a condição mínima de mobilização. Dentro da Federal do Vale de Mucuri, a gente tem uma situação atípica, porque lá foi um dos casos em que não foi respeitada a lista tríplice para a indicação do reitor. O reitor lá é um indicado do governo Bolsonaro, que nem na lista tríplice estava. Ele foi dado um golpe lá, então a situação lá está muito complexa. Tentando trabalhar com cada uma delas. Especificamente em relação à PL, que foi aprovada ontem pelo Senado, ela já havia sido mandada para a Câmara dos Vereadores. O projeto foi apresentado para a Câmara, não contemplava o reajuste para servidores públicos para os próximos 18 meses, exceto os trabalhadores da saúde e da segurança pública. Segurança pública entendida aí apenas como policiais civis e militares. Na Câmara dos Vereadores, houve destaque, especificamente nessa parte, para incluir todos os servidores públicos, porém, eles colocaram um trecho lá que falava que eram servidores públicos que trabalhavam da área de saúde, segurança pública e educação, incluindo nós, porém, só os que atuassem diretamente no combate à pandemia. E isso aí vai gerar, a gente, na nossa avaliação do Sindif, gera um problema muito grande, porque você gera uma distinção dentro da própria categoria, o que é legalmente vedado. Você não pode, dentro da mesma categoria, criar subvenções diferentes. Da forma como que o texto foi colocado lá, por exemplo, permitiria que os trabalhadores dos hospitais universitários, que os trabalhadores dos laboratórios que estão trabalhando com pesquisas envolvidas com a pandemia tivessem reajuste e outros servidores não. Isso gera uma distorção dentro da própria categoria, que não é permitido. Então, a nossa avaliação é que não tem como o texto ser aprovado dessa forma, ou caso ele seja aprovado dessa forma, aliás, aprovado já foi, né? Mas caso ele seja encaminhado dessa forma, que ou vai gerar uma distorção na categoria que vai subvencionar muitas ações judiciais futuramente, ou na prática não vai ser aplicado, vai virar letra morta. Foi para legislação, mas na prática não tem como ser aplicado por essa questão do princípio da equidade. Você não pode, dentro da mesma categoria, impor condições diferentes dos servidores. Aí a nossa avaliação, enquanto Sindif, dessa questão da PL ou a gente vem sofrendo aí diversos outros ataques, e não só enquanto servidores públicos, como trabalhadores, e principalmente enquanto trabalhadores da educação, de pesquisa, corte de verbas, lembrando que os nossos salários já estão congelados na prática desde 2017, foi a última vez que a gente teve reajuste, e que a gente vem tendo perdas salariais constantes desde 2010. Nosso último aumento real foi em 2010. Depois disso, a gente só teve reposições inflacionárias, que, na verdade, nós todos sabemos que não repõem, na prática, o valor da inflação, que é muito mais... Então, e em 2016, foi aprovado lá a PEC do Fim do Mundo, a Emenda Constitucional 95, que, na prática, congela os nossos salários por 20 anos. Isso foi talvez o maior ataque que a gente tenha sofrido nos últimos anos em termos salariais, praticamente ingessa qualquer luta que a gente queira fazer em relação ao aumento, porque tudo vão falar que está esbarrando na PEC do teto de gastos, que se furar isso seria crime de responsabilidade, como se o presidente já não estivesse todos os dias cometendo crime de responsabilidade. Cada entrevista que ele dá, ele comete pelo menos uns 2 a 3 crimes de responsabilidade.
E eu acho que é isso. Eu agradeço o espaço que a Federal de Alagoas nos deu, e me coloco à disposição aí para esclarecimentos, para falas adicionais. E é isso. Muito obrigado, Denilson. Obrigada, Maurício. É importante saber como é que os companheiros estão discutindo isso em diversos, né, sindicatos aí. A gente tem uma categoria continental, né, uma categoria que se espalha pelo Brasil inteiro. Por isso a importância de fortalecer a FASUBRA. E, infelizmente, nesse momento, a gente não está podendo fazer uma plenária nacional da FASUBRA, não está podendo fazer uma reunião maior da nossa base também, até do nosso próprio coletivo, que é da base aqui do Sintufal, a gente não tem condições de se reunir, por isso é importante a gente estar junto aqui agora. Como o Maurício bem colocou, a gente não tem um aumento de salário desde 2010, quer dizer, há 10 anos, é uma década sem aumento de salário. E nos últimos 10 anos a gente tem reposição da inflação, mas mesmo assim nós somos chamados de parasitas, né? É difícil. Vamos passar agora aqui para o Davi Fonseca, que é um companheiro também aqui da base do Sintufal, já foi diretor do nosso sindicato, está acompanhando essa discussão. Aí o Davi vai ter 7 minutos, viu, Davi? E abre-me seu microfone aí, que agora está aberto. Vai ter 7 minutos e a gente, então, depois passa para os outros companheiros e, no final, a gente volta todo mundo para debater os informes e, quem sabe, né, vamos tentar ver uma possibilidade de encaminhamento para as nossas lutas. Davi, então, com você. Bom dia, pessoal. Primeiro, gostaria de dizer assim da minha satisfação, né, de estar nesse momento encontrando com vocês, né, tanto o pessoal que está aqui para fazer uma intervenção, como a turma que está aí acompanhando, né, pelo Facebook, né, em meio a esse momento tão complicado, né, da nossa história, a gente precisa mais do que nunca, né, conseguir se apoiar uns nos outros, né, para enfrentar essa situação e tentar construir conjuntamente as alternativas, né, a essa dramática situação que a gente vive no mundo e em grau acentuado aqui no Brasil. Eu gostaria de fazer uma fala tentando situar um pouco, né, do como eu vejo, de como se enquadra essa medida, né, especificamente, né, do congelamento dos salários, dos proventos, né, em geral dos servidores públicos, né, dentro de uma medida, né, de ajuda aos estados, mas que faz parte de um complexo de medidas muito maior, e eu queria tentar refletir um pouco sobre o sentido dessas políticas que têm se travado, né, para a gente tentar refletir qual seria o sentido da nossa própria luta, né. A gente encontra-se numa crise pandêmica, né, uma crise sanitária internacional, mas que, para além da crise sanitária, havia, antes dela mesmo eclodir, né, um processo de crise capitalista em curso, né, que vai se mesclar essa crise pandêmica internacional, né, tornando a situação da própria crise capitalista ainda mais dramática, ainda mais difícil, ainda mais profunda. E que no Brasil, no caso brasileiro, ela se mescla ainda uma crise do regime político, né? Com um governo com claras pretensões fascistas e que, né, se utiliza de uma necropolítica nesse processo, né, aprofundando a sua necropolítica, com vistas a um golpe, né, no país, né, para daí sim ter um governo de fato fascista, né? Hoje o presidente aposta no caos, aposta na crise, aposta no completo desagregação do tecido social no país para conseguir impor, né, sua agenda fascista, né? Então, aqui no Brasil, a situação consegue ser ainda pior, né, porque essa política do Bolsonaro conseguiu deslocar o eixo do debate para uma situação ainda mais desfavorável, né? Enquanto boa parte, as grandes economias do mundo, né, a discussão gira em torno
da disputa de quanto vai ser a participação do Estado, no sentido de tentar responder às graves consequências, né, da pandemia e da crise que dela se desenvolve. No Brasil, o debate foi para o eixo de questionar, né, primeiramente, né, dizer que era uma mera gripezinha, depois dizer que os efeitos eram inevitáveis, né, portanto, teria que... Né, aí ele cria a falsa disjuntiva entre salvar a economia ou defender a saúde, né? Então, nesse contexto em que ele deslocou o eixo do debate para uma situação ainda mais desfavorável aos trabalhadores, onde que a gente tem que ficar discutindo o básico da necessidade de isolamento social, né, das medidas mais básicas, né, um governo que queria... primeiro acenou com a mera demissão, né, a demissão pura e simples dos trabalhadores, né, proteção apenas aos grandes capitalistas. Depois queria uma proposta de R$200 apenas, né, como renda básica, né, a partir de uma resistência que houve dentro do parlamento, dentro da sociedade, isso consegue se elevar a meros R$600, e ainda assim o governo coloca isso como a moeda disso, essas filas humilhantes, né, a moeda de troca, né, para o trabalhador ter acesso a essa salvaguarda, ele tem que enfrentar, né, filas verdadeiramente humilhantes, né, e propagadoras da própria epidemia, como forma de acesso a esse recurso mínimo, né? Então, dentro desse conjunto desse debate, né, o Bolsonaro conseguiu impor dentro da agenda do Brasil uma discussão em que a conta, né, do processo da crise, né, e da crise capitalista, do enfrentamento da pandemia, está sendo jogada toda ela sobre as costas dos trabalhadores. E essa medida de congelamento dos proventos dos servidores é apenas uma medida dentro dessa lógica, né? Então, a gente precisa entender que se a gente não conseguir deslocar o eixo desse debate a partir de um programa que aí tem que ter claro enfrentamento, né, os fundamentos dessa crise, tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista da crise capitalista, nós não vamos resolver sequer o menor dos problemas corporativistas, o que seja, de qualquer setor da classe trabalhadora. O que eu estou querendo dizer? Se a gente não apontar num programa que enfrente, de fato, os fundamentos da crise societária que a gente está colocado hoje, a gente não tem sucesso sequer em desarmar esse processo de congelamento e de assoreamento progressivo, né, das nossas condições de vida dentro dos servidores públicos ou de qualquer outra categoria social, né? Portanto, o enfrentamento a esse PL do congelamento, né, que de forma muito maquiavélica, a partir da atuação do Davi Alcolumbre, eles vincularam, né, a ajuda necessária que tem que ser dada aos estados nesse momento a esse ataque ao servidorismo público, né, repetindo as políticas que já vêm sendo travadas nos últimos anos. Ao fazer isso, a gente precisa lutar com isso com um programa que aponte para um outro destino para a sociedade brasileira, né? Porque não falta recurso para o Estado brasileiro enfrentar essa grave crise. A questão é de onde ele vai ser tirado e quem é que vai arcar com eles. E nós precisamos ser parte de um processo de luta geral da classe trabalhadora que impõe um programa que taxe as grandes fortunas, que taxe lucros e dividendos, que taxe as grandes heranças, né, que revogue imediatamente a emenda constitucional 95, né, que promova a suspensão imediata do pagamento de juros e amortizações da dívida, que promova a reforma agrária. Enfim, a gente precisa urgentemente, né, porque a pandemia coloca essa tarefa com esse grau de imediaticidade, urgentemente, né, congregar as nossas lutas da nossa categoria do servidorismo público dentro de uma luta, da luta ampla da classe trabalhadora, né, para uma mudança radical
do que tem se pautado no Brasil enquanto concepção de Estado, enquanto modelo de sociedade. Então, só a gente sendo capaz de inserir a nossa luta dentro de um horizonte de luta anticapitalista é que a gente vai ter condições sequer de barrar esses ataques parciais e gerais aos trabalhadores. Então, eu acho que já estourei meu tempo, eu vou encerrando aqui, deixando aberto as questões para o debate. Foi no tempo certo e colocou questões muito importantes aí para a gente pensar, mas vamos agora para trazer a companheira Risonilda, que é a próxima companheira. Risonilda, sua câmera está travada. Tá tudo aí, tá ok aí. Vamos ver se a gente consegue. Tá ok aqui. Pronto, tá ótimo. Tá ok, então, estamos ouvindo. Então, sua participação, companheira. Tá, obrigada, Lenilda. Bom dia, companheiros e companheiras que estão aí nos assistindo, né? E eu quero também dizer que é muito importante, me sinto orgulhosa de fazer parte desse grupo de companheiros e companheiras que estão na luta, e eu quero fazer minha fala em cima do desmonte do serviço público e do desrespeito ao servidor. Como o companheiro Davi falou, é parte do governo, do desgoverno de Bolsonaro, o desmonte do serviço público. E, como tal, ele, logicamente, que na emenda constitucional 95, né, que congela os gastos públicos, ele também coloca em situação de risco o serviço público. Por quê? Porque é no serviço público que a grande população que precisa da educação, da saúde, vai à procura desse serviço. E desmontar esse campo da sociedade é justamente ampliar e crescer a iniciativa privada, tanto na educação como na saúde. A gente viu aí a ameaça do projeto Futurice, que era um projeto que queria fazer a privatização das universidades, mas aí, por conta da pressão que houve, logicamente o governo recuou. Mas a gente vê aí os planos de saúde crescendo no mundo da saúde. Eu sou servidora pública da UFAL, no âmbito da saúde, e a gente vê o desmonte que está sendo feito nesse âmbito com a pandemia, porque a gente sabe que o SUS, ele é o plano de saúde universal e ele engloba 92% da população que não tem plano de saúde. E o que acontece na pandemia? A gente está vendo praticamente o desmonte e o descaso do governo, quando a gente vê que não tem funcionário suficiente, equipamentos sendo boicotados, e os leitos que a gente precisava ter no serviço público, ele está sendo explicitado agora que não existe. E isso é prática e faz parte da política de desmonte do serviço público. Na pandemia, os servidores da saúde não estão tendo a valorização que deveria ter com relação à sua atividade laboral, bem como, logicamente, seu salário, né? E isso não perpassa apenas pelo servidor público federal. A gente também tem isso muito claro no serviço público estadual e municipal, porque os governos neoliberais, ele não só ataca no âmbito federal, né? Ele ataca também no estadual e municipal, porque o desmonte ele tem que ser total, ele não pode ser só uma parte. E aí a gente vê que na pandemia, inúmeros profissionais que estão adoecendo e que estão morrendo na pandemia é fruto do desmonte do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde, como eu já falei anteriormente, é o plano universal de quem não tem plano de saúde. E aí esse governo está aí para mostrar para que ele veio, porque ele nunca mentiu, né, para que ele veio, e a gente está vendo o estrago que está sendo feito.
no início da fala do presidente, em todas as falas do presidente, ele sempre falou que a pandemia era uma gripezinha, era uma doença que ele se curava por conta própria, fazia propaganda política de uma medicação que não tem cientificamente dados que comprove, e isso ele massificou com a política medíocre dele, uma medicação que sequer a ciência tem comprovação de que pode salvar vidas. E mais ainda, companheiros e companheiras, o absurdo que a gente vê nessa pandemia com relação à questão da saúde é que o próprio presidente sancionou a lei, né, que faz e que normatiza o isolamento social, a quarentena, e o próprio presidente ele desrespeita a lei que ele sancionou. Então, assim, tudo isso a gente vê que no tempo de pandemia é um absurdo o que está acontecendo no Brasil, né? A gente vê os países todos preocupados com a situação da população no sentido de salvar vida, e o presidente está aqui fazendo atos irresponsáveis e desrespeitando e infringindo a lei que ele próprio sancionou. Mas isso tudo, eu continuo dizendo que faz parte do desmonte do serviço público, faz parte do desmonte do que é o serviço público para a população. Nós estamos caminhando para um estado mínimo, a gente já está. Nós estamos sendo massacrados em todos os pontos sociais. Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer, que é a reação, né? A gente tem a ação do governo, mas a gente precisa reagir. E a nossa reação, ela acontece através da luta. É preciso que a gente faça acontecer estratégia para que a gente possa avançar no processo. Como servidora da UFAL, né, técnica administrativa, eu acredito que a gente precisa ver estratégia de a gente avançar nesse processo. Eu acho que nesses debates a gente tem como ver como é que a gente vai organizar em tempo de pandemia. E as redes sociais devem ser um campo de batalha que a gente pode ampliar a nossa atividade, né? Já que a gente não pode fazer atividade de rua, mas a gente pode chegar a cada companheiro e companheira através das redes sociais e avançar na nossa organização. Entendeu? Certo, Isolda. Obrigada pela sua contribuição. Veja só, agora seria o companheiro Evilásio, mas acabei de receber uma mensagem dele de que ele teve problemas com a internet. Então, eu vou fazer aqui as minhas colocações para ver se ele consegue voltar. Se ele não tiver condição de voltar, tiver algum companheiro aí do coletivo Resistir Lutar, algum companheiro querendo participar, então manda um alô aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, que a gente vê aqui, ou aqui mesmo pelos comentários, que a gente vê aqui como fazer, tá certo? Que essa sala, ela comporta até 6 pessoas, nós estamos com 5. Bom, falando sobre a minha contribuição, e agradecendo a Risonilda aí pela participação dela, eu acho, companheiros e companheiras, que a gente tem que ter... tem que se desdobrar nesse momento, porque a gente precisa falar com a sociedade, né? A gente, infelizmente, a imagem que o governo quis passar de que os serviços públicos são desnecessários e custam muito caro à nação, a imagem de que os servidores públicos também são uma folha de pagamento, são privilegiados, essa imagem aí da sociedade contrária ao serviço público, ela foi muito bem trabalhada por esse Estado, essa política neoliberal, e está pegando. A gente precisa mostrar para a sociedade quem nós somos e o que nós fazemos e a nossa importância, né, dentro da sociedade, porque nós, técnicos administrativos, somos o suporte para o trabalho dos professores, dos pesquisadores, para o funcionamento da universidade, para a tramitação da vida acadêmica dos estudantes. Quer dizer,
os tais, né, técnicos administrativos em educação, que somos nós, temos variadas funções dentro das universidades, que vai desde a minha função, que é ser jornalista e divulgar para a sociedade o que a UFAL está produzindo, até a função de quem trabalha diretamente na assistência à saúde, como a Risonilda que acabou de falar, até os companheiros que dão suporte na parte administrativa, no funcionamento das unidades acadêmicas, na própria gestão da universidade. Quer dizer, nós somos fundamentais e, como a Luciana diz aí nessa mensagem, a mídia reforça essa propaganda do governo todos os dias de que nós somos desnecessários. E a gente tem que mobilizar a sociedade para mostrar quanto é importante para a sociedade a pesquisa, a produção acadêmica, a ciência. Agora há pouco eu estava numa live da UFAL, e vocês podem ver lá no YouTube, UFAL Oficial, e ainda está lá disponível no Instagram da UFAL, nos stories. Estava numa live com o professor Fábio Guedes, que é da FAPEAL, e é professor da UFAL também, falando do quanto esse corte de orçamento que foi feito na pesquisa, na ciência, impactou nesse momento para o enfrentamento ao coronavírus. Né? De última hora, volta tudo de novo, coloca lá mais uma verba, mas não é a mesma coisa, porque ciência, a academia, ela é uma produção contínua. Por isso, inclusive, é tão importante que os técnicos administrativos da universidade sejam concursados, porque leva tempo até a gente poder se capacitar e se qualificar para o trabalho que a gente realiza dentro das universidades. Né? Eu estou na UFAL desde 2004, de lá para cá, já fiz cursos, aprendi mais sobre a minha profissão, agora estou aprendendo a fazer lives para continuar mantendo a universidade em contato com o povo. Quer dizer, a gente vai se qualificando, não dá para ter técnicos que são serviço prestado e que vão mudando a cada gestão ou a cada período. É uma carreira, e a gente investe nessa carreira. Por isso, e não temos super salários, como é divulgado aí. A média de salários do serviço público, e a média é uma média, né, matemática entre o maior e o menor, está em torno de 4 mil. Não é um super salário. Agora, se torna um super salário quando na sociedade, né, não é que se torna, fica parecendo e é vendido como super salário, quando na sociedade nem o salário mínimo estão mais querendo pagar, se coloca uma carteira verde e amarela, se retira direito dos trabalhadores de um modo geral. Então, o que a gente vai fazendo é nivelando por baixo, né, colocando cada vez menos os trabalhadores aí na informalidade, ganhando menos que o salário mínimo, tendo que fazer 12, 13 horas de jornada de trabalho no Uber ou numa entrega, né, em domicílio, essas por aplicativo, que são várias. A gente fica aí vendo esses trabalhadores cada vez mais próximos a um regime de escravidão, que a gente lutou tantos anos, dezenas de anos para superar isso, para garantir direitos mínimos trabalhistas na nossa legislação. A CLT nunca foi uma legislação avançada, ela é um mínimo. A gente conseguiu garantir um pouco mais na Constituição de 88, mas a gente tem algumas leis que protegem que não são aplicadas, então a gente vem lutando pela melhoria da condição de vida e de trabalho de todos os trabalhadores, de todas as categorias, e também do servidor público. E aí a gente entra numa situação de crise, né, econômica, por causa do capitalismo mesmo, que vai exaurindo tudo até que se entre numa crise. As crises são cíclicas do sistema capitalista. Aí a gente entra numa crise mundial que aqui no Brasil leva a um governo que tem uma política ultraliberal, ou seja, o Estado mínimo, mas o Estado mínimo para quem? Para os trabalhadores, porque o Estado não é mínimo para os banqueiros. Vocês viram aí que nessa pandemia foi aprovado bilhões aí de ajuda aos bancos, né? Foi 650 bilhões de ajuda ao sistema financeiro. Quer dizer, a gente tem uma política extremamente rentista que socorre os bancos, mas dá R$600 para os trabalhadores da informalidade que não estão conseguindo trabalhar agora, com muita dificuldade, colocando esses trabalhadores em risco, que vocês viram que a forma de acessar esses R$600 foi se apinhar ali nas filas dos bancos, um crime, um verdadeiro genocídio. E aí, numa conjuntura dessa, fica parecendo à sociedade que nós, servidores públicos, porque temos estabilidade
estamos numa situação privilegiada, mas a gente está numa situação que deve ser a conquista de todas as categorias dos trabalhadores e que nós temos que garantir o funcionamento das universidades e da nossa carreira, né? Nós, técnicos administrativos em educação, somos fundamentais para o funcionamento das instituições. E aí, por que eu fiz esse preâmbulo aí para as pessoas entenderem? Não é justo que sejamos nós, servidores públicos, e os trabalhadores, de um modo geral, que paguemos a conta dessa crise. Nem a crise que já vinha, a crise capitalista, como o Davi muito bem colocou na fala dele, nem essa do coronavírus. Não é justo. Não é assim, a gente tem que tirar dos servidores e dos trabalhadores, porque senão não vai ter ajuda aos estados, para os estados combaterem o coronavírus, construírem hospitais de campanha. Não é assim, não é justo, porque se pode tirar de outras fontes. Tem reservas financeiras no governo que podem ser aplicadas não para ajudar bancos, mas para ajudar os estados. Tem a questão do pagamento da dívida pública. São dívidas que a gente nem sabe como foram feitas, porque não foi feita uma auditoria nessa dívida pública. Eu acho importante que todo cidadão acesse a página da Auditoria Cidadã, porque a gente tem que entender que dívida é essa. Olha, se alguém chegar na sua porta, né, você como trabalhador, se alguém chegar na sua porta e falar, olha, eu vim aqui cobrar os R$1.000 que você está me devendo, você vai perguntar que dívida foi essa? Quando foi que eu contraí essa dívida com você? Por que eu tenho que pagar? Né? Às vezes é maior do que os rendimentos que eu tenho no mês. Mas você vai querer entender quem foi que fez. E se alguém fez essa dívida por você, você vai dizer, não, essa dívida não é minha. Não, foi o meu vizinho que fez essa dívida e disse que você é que vai pagar. Você não vai assumir uma dívida que não foi você que fez, não sabe nem para que foi usado esse dinheiro. Mas é isso que nós estamos fazendo sem nenhuma reação há anos no Brasil. Né? Os recursos são tirados do serviço público, dos salários dos trabalhadores para pagar uma dívida que a gente não sabe nem como foi feita e a quantas anda. Então, é preciso defender a auditoria cidadã da dívida pública. E é preciso, nesse momento, suspender o pagamento das amortizações. Deu uma travada aqui, mas voltou, né? Espero que tenha voltado. Das amortizações dessa dívida, dos juros, porque a gente paga muito só em juros. Então, a gente tem que entender isso para saber que não precisa pagar a conta, tirar dessa conta do trabalhador, né? Que ganha, que, como foi dito aí pelo Maurício, nós estamos sem aumento salarial desde 2010 e a inflação comendo o nosso salário, porque nem reposição de tudo que é perda com a inflação a gente está tendo. Então, não é justo que a gente diga que, não, somos nós, estou finalizando aqui minha participação, não somos nós que temos que pagar essa conta, não é justo isso. Por isso, nós estamos colocando que a gente tem que unificar essa luta em todo o Brasil para isso fortalecer a FASUBRA. É muito importante colocar que os nossos sindicatos também estejam ativos, Sintufal e outros sindicatos, para que a gente possa fazer frente, levar esse debate, não só dentro da categoria, mas para a sociedade, sobre a importância de manter o serviço público ativo e funcionando bem, todos os servidores públicos e todas as instituições que prestam serviços fundamentais, como a Risonilda falou, o SUS, que temos que defender o SUS também. A gente está tendo que defender o óbvio agora, defender um Estado que proteja e que preste serviços aos cidadãos, né? E nesse momento, principalmente. Então, eu concluo aqui a minha primeira reflexão, que já foi o meu tempo. Vou convidar aqui o Danilo, que é a nossa próxima participação, Danilo. Aí, Danilo se apresenta e começa a reflexão dele aqui também. E vão participando aí nos comentários, a gente está tendo companheiros que estão comentando, muito importante a participação de vocês também. É com você, Danilo. Beleza. Muito bom dia a todos. O meu nome é Danilo, eu sou servidor da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Trabalho, da UFAL, e, assim, servidor desde 2015, e assim, muito honradamente faço parte desse grupo, que é o Resistir e Lutar. Eu vou fazer mais ou menos o mesmo percurso que o Davi, tentando
tentando caminhar dessa situação contraditória que a gente está procurando entender isso em termos de luta de classes, em termos de crise capitalista e aterrissando na nossa realidade nacional e local, né? Que eu acho que, particularmente, a gente tem uma realidade local na UFAL que é muito problemática para os técnicos, principalmente, para os estudantes também, né? Enfim, assim, ouvindo Davi, a primeira coisa que me veio é que é interessante como a palavra contradição parece ser a palavra de ordem dessa situação que a gente está vivendo, né? A primeira contradição aparece quando a gente fala sobre quarentena e isolamento social. A gente precisa ter clareza de que a quarentena no Brasil ela é uma meia quarentena, uma grande parte dos trabalhadores não parou. Nós que estamos em casa, ou que estamos indo ao trabalho de forma intermitente, a gente precisa ser solidário a essa grande parcela da população que simplesmente não parou, né? E a gente precisa ter clareza de que assim, os critérios sobre quem vai parar e sobre quem vai continuar trabalhando, eles não são tão consensuais assim, eles são contraditórios também. Eles são atravessados por conflitos pelo fato de serem fruto de uma sociedade de classes, né? Então, a primeira coisa que eu acho interessante a gente perceber é que não existe um acordo sobre o que é essencial, entendeu? Porque quem é que não vai parar, em termos de realidade nacional? Quem é que não vai parar? Os serviços essenciais. Agora, o que é essencial para um grande proprietário, para um capitalista, para um banqueiro, não é a mesma coisa que é essencial para um trabalhador. O que é essencial para a burguesia, basicamente, é continuar mantendo seus lucros. O que é essencial para o trabalhador é permanecer vivo. Esse é o grau de dramaticidade que a gente está vivendo. E claro que isso não existe abstratamente. Isso vem, acompanhando o pulsar de uma processualidade histórica que se trata de uma realidade de acirramento da guerra de classes. Eu acho que, por exemplo, de estarrecer todo mundo que as medidas de contenção da pandemia através do isolamento sejam tão precárias no Brasil. Tanto porque uma parte dos trabalhadores poderia ter parado e não parou, a outra parte que continua, uma boa parte também não tem condições para manter minimamente a sua saúde por conta da precariedade das condições, e quem permaneceu fica nesse grande vácuo que devia ser ocupado por investimento do governo, no sentido de gastar dinheiro com a vida das pessoas, porque é preciso parar, continuar só o que é essencial para a manutenção da vida, basicamente, e é preciso que o governo gaste dinheiro com as pessoas, gaste dinheiro com a vida das pessoas, né? E a gente precisa ter consciência que a disposição desse governo não é para isso. Bolsonaro representa ele representa justamente a eleição de um projeto de um projeto ultraliberal, de um projeto de austeridade fiscal que começa lá no governo Dilma, mas que Dilma justamente foi derrubada por não ter aceitado aplicar com a radicalidade que a burguesia queria essas reformas de austeridade. Dilma não conseguiu fazer justiça à radicalidade de exigência que a burguesia tinha em relação a essas reformas. Ela fez a reforma, ela seguiu foi fiel ao programa dela pela metade e aplicou as reformas de austeridade fiscal pela metade e caiu. E o cara que subiu à presidência com esse discurso cínico de querer mudar tudo que está aí representa justamente a radicalidade dessa política econômica neoliberal, que não é só uma política econômica, é a forma de acumulação capitalista no momento que a gente está. Então, a gente já vinha
de uma processualidade histórica em que os governos já vinham se retirando de gastar dinheiro com a manutenção de direitos, com a manutenção de saúde pública, de educação, todos esses investimentos que são essenciais à vida, eles já vinham sendo enxugados, né? E a gente chega numa situação de pandemia em que é preciso gastar dinheiro para, assim, gasto não no sentido pejorativo, gasto no sentido do Estado colocar dinheiro para manter a vida das pessoas. E a gente chega numa situação limite em que o governo propõe, cinicamente também, como uma medida de tentar manter o país funcionando, mais reformas neoliberais, mais austeridade, corte de gasto público e tentativa de corte agora dos nossos salários, né? Enfim, ou seja, essa discussão sobre o que é essencial ela é muito dramática na sociedade brasileira, porque basicamente a classe dominante considera que a força de trabalho no nosso país é uma mercadoria abundante e barata, e ela pode queimar isso tranquilamente em nome de uma maior liquidez do seu patrimônio, sem problema nenhum. Enfim, na UFAL, claro, eu creio que já estou perto de encerrar o meu tempo. Não vai dar tempo a entrar tanto na questão da UFAL. Mas, assim, é claro que existe uma disputa sobre a questão das essencialidades na UFAL. Não tem essa feição encarniçada do setor público, do setor privado, mas eu entendo que ela carece de justiça também. Porque, veja só, a UFAL está numa situação, ela está sob a vigência do plano de contingência Covid-19, que foi publicado em março, 16 de março. Eu achei muito interessante a forma como ele coloca a questão das essencialidades. Na verdade, é o que mais me chama a atenção no plano de contingência da gestão, é justamente a forma como são colocadas, como é colocada a questão das essencialidades, agora aterrissando na nossa realidade local. Bom, basicamente, o plano diz que os diretores, naquele momento, né, no meio do mês de março, que os diretores deviam se sentar, os diretores das unidades acadêmicas deviam se sentar com suas equipes, definir o que é essencial, o que não é essencial, parar o que não é essencial, e o que é essencial vai continuar remotamente. E, assim, a gente teve casos de diretores, como, por exemplo, o caso do CEDU, que realmente eles priorizaram, até a realização dos serviços essenciais ficaram prioritariamente de modo remoto, não é? Foi o que deu para fazer naquele momento, naquela conjuntura no CEDU. E aí vem a questão sobre o que é essencial nos setores que são 100% administrativos, a reitoria, né? O documento simplesmente coloca que todas as pró-reitorias, com seus gabinetes e suas coordenações, são essenciais, né? É o que chama a atenção primeiro, porque pró-reitoria não é serviço, né? E essencial ou não é serviço. Pelo menos dentro dessa linguagem jurídica da instituição pública onde a gente trabalha. Então, basicamente, a reitoria como um todo foi considerada essencial, e os técnicos se tornaram reféns dessa regra, no sentido de que todas as atividades precisam continuar em algum nível, né? Em algum nível. E aí está acontecendo a coisa do sistema de rodízio, para muitas atividades que, na minha opinião, se tivessem sido discutidas junto com a galera que está na execução, elas não teriam sido consideradas essenciais, entendeu? O problema é que as reitorias, como um todo, são consideradas essenciais. Assim, outro ponto que chama atenção no plano de contingência é que ele seria revisto conforme a dinamicidade da situação, né? Ele foi publicado no dia 16 de março, e Alagoas contava com um caso confirmado,
e 16 casos suspeitos, se eu não me engano. Hoje, a gente amanheceu com... Amanheceu não, os números oficiais de hoje são de 1.703 casos e 89 mortes. Eu acho que a situação não poderia ter se dinamizado mais, não é? E a gente ainda não passou por uma discussão com as equipes da reitoria sobre o que é realmente essencial, e a grande maioria dos servidores continuam se expondo, inclusive em transporte público, né? Não é o meu caso, eu faço um sacrifício para ir a pé para o FAO, é muito desgastante, mas é relativamente perto. E é isso, né? Eu acho que é por isso que é muito interessante como essa realidade, como esse movimento do capitalismo no sentido global, porque ele é um sistema global, ele tem uma determinada feição quando ele aterriza na realidade nacional, que é essa feição terrivelmente cruel, e ele também tem uma determinada feição quando essa realidade nacional também tem uma determinada feição quando ela aterriza na nossa realidade local, né? E eu acho que a gente precisa, o desafio ele é em vários níveis, né? A gente precisa pensar novas formas de lutar contra isso, contra essas coisas, de tentar se afirmar como classe a partir dos nossos interesses, né? E hoje mais do que nunca, porque o que está em jogo é a nossa vida, o neoliberalismo está ameaçando a continuidade das nossas vidas, né? E isso tem uma expressão na nossa luta local, tem uma expressão em relação à realidade nacional, e assim, eu concordo com o Davi, de todas as formas, que isso precisa ter um horizonte maior ainda, no sentido de romper com esse modo de produção que cria justamente essa sociabilidade que a gente está vendo, né? Que é esse drama dos trabalhadores serem tratados como uma mercadoria barata que pode ser queimada, ou seja, eles podem morrer que não tem problema nenhum, entendeu? Eu tinha um parente, ele já morreu faz muito tempo, ele dizia uma coisa muito cruel, mas eu acho que meio que sintetiza essa realidade que o capitalismo quer coloca para nós e que se acirra com o modo com o neoliberalismo, que é o seguinte: quem não pode viver morre. A lógica é essa, entendeu? Então a gente precisa começar a pensar num outro horizonte político, um outro horizonte nacional, um outro horizonte político para além do nacional, que não seja esse vale de lágrimas, essa guerra de todos contra todos, esse quem morrer, morreu, e que seja de fato uma sociedade baseada na solidariedade. E aí eu encerro por aqui, Danilo. Ok, obrigado, Danilo, por sua contribuição. A gente vai trazer aqui de volta os companheiros para a gente já ir para as considerações finais. A gente já está há quase 1 hora da nossa live. Eu agradeço a todos que participaram, né, que estiveram aqui. Abre aí seu microfone, Davi, que eu não estou... Pronto. Então, estamos aqui nós 4, o Maurício teve que sair, o Evilásio, infelizmente, teve um problema com a conexão dele. Então, vamos caminhar aqui, gente, para as considerações finais. Eu queria dar alguns informes antes. Um é que hoje a gente vai ter uma live da Fazubra e é importante que todos acompanhem, né, hoje, às 16 horas, nos canais aí das redes sociais da Fazubra. Fundamental que todo mundo acompanhe, porque a gente precisa, mais do que nunca, estar aí organizados, né? A nossa categoria é uma categoria nacional, espalhada por esse Brasil enorme, e por isso que a gente faz sempre as plenárias da Fazubra, que são fundamentais para a gente poder alinhar a articulação de organização política sindical do país inteiro, dos vários sindicatos que são afiliados à Fazubra. Infelizmente, nesse momento, a gente não pode se reunir presencialmente, por isso é fundamental que a gente acompanhe essa live aí da Fazubra às 4 da tarde. E eu vi também que nós vamos ter uma live local aqui, não estou achando, mas hoje tem uma live do Sinto FAO também, com a do FAO. Vai ter uma discussão, deixa eu ver se eu consigo achar.
Não estou achando aqui não, mas se alguém puder colocar aí nos comentários, mas eu sei que hoje tem uma live também do nosso sindicato para discutir certamente o que fazer, né, diante de tantos cortes aí, a gente ainda tem que entender se o congelamento de salário por esses 18 meses que tirou os serviços essenciais e tirou também os professores, os servidores da educação, isso inclui também nós, técnicos da educação, se a gente vai ficar sem congelamento, ou se a gente vai ter que amargar aí, além das perdas salariais, um congelamento aí por 18 meses, como se a gente é que tivesse que financiar e não o Estado, mas nós, né, trabalhadores, que tivéssemos que financiar o combate aí ao coronavírus. Então, eu passo aí para as considerações finais. Vamos começar aí pela ordem das falas. Primeiro Davi, depois Isonilda, depois Danilo, para a gente concluir aqui a nossa live e deixar essa provocação aos companheiros da categoria para a gente se manter alertas e acompanhando aí as deliberações da nossa federação e do nosso sindicato e participar dessa luta, gente, porque estamos numa situação difícil, como todo país, mas os servidores estão sendo pressionados a assumirem o ônus do Estado, né? Então, o Marco Antônio colocou várias questões importantes aí sobre a dívida pública, a concentração de renda, que é enorme nesse país, né? Nós sabemos que poucas famílias concentram riquezas enormes e não são taxadas, né? A gente fica taxando o trabalhador, mas não taxa gente que tem bilhões. E quando a gente fala de taxar riqueza, não estamos falando de você, classe média, que tem um apartamento, um carro e conseguiu comprar uma casa de praia como de sacrifício, não. Estamos falando de bilionários que nem conseguem ter a dimensão exata do patrimônio deles e que vivem especulando com essa riqueza, né? Então, não é justo. A gente tem uma sociedade muito desigual. Davi, é com você, então. Acho que nos próximos dias, com a publicação, né, do texto, né, a sanção, tem que ver ainda como é que vai sair a sanção presidencial, a gente vai saber concretamente, né, os efeitos dessa medida, né? Aí, até lá também, os advogados, as entidades nacionais vão poder fazer uma análise, né? Mas o que se demonstra é que, inicialmente, é que houve uma manipulação, né? Uma tentativa aí de fazer com que há uma manobra mesmo, né? Porque, na verdade, eles estendem para os trabalhadores da educação, mas colocam como critério quem está atuando na linha de frente, né? Isso, como o Maurício detalhou na sua fala inicial, isso vai criar distorções, vai criar uma gama grande de ações judiciais, enfim. O fato é que a medida é calcada na ideia de que os serviços públicos são caros, o Estado precisa enxugar, ou seja, nas ideias de políticas de austeridades que já vinham em vigor, né, que a pandemia demonstram ser insustentáveis, mas que o governo e o parlamento brasileiro continuam dobrando a aposta, portanto, dobrando a aposta num caos, né, que está se tornando a situação aqui no Brasil ainda mais grave do que em todo o mundo, assim. Para a gente concluir aqui a nossa conversa, eu acho que as falas foram muito importantes porque iluminaram pontos fundamentais, né, da nossa discussão, seja a defesa do SUS, né, a crítica a essa forma de sociedade, os limites da nossa luta, né. A gente precisa, eu queria concluir fazendo a reflexão no seguinte sentido: a gente tem uma situação atual de dupla defensiva, né, dos trabalhadores. Uma, porque a gente continua, né, na lógica de ter que reagir, né, a uma série de mudanças que vai num sentido completamente contrário, né, às necessidades históricas do povo. Por outro lado, a gente está na defensiva do ponto de vista dos nossos instrumentos de luta, né? Nós, trabalhadores, né, que vendemos da nossa força de trabalho, temos como principal meio de luta, né, a ocupação do espaço público, né? Justamente o que está interditado nesse momento com a pandemia. Nós estamos sem a nossa capacidade de mobilização, de fazer aquilo que a gente precisa fazer para mudar a realidade, que é ocupar a rua, né, que é impor a nossa pauta, né? Hoje em dia, quem está na rua só são os cachorros loucos do bolsonarismo, né? Justamente porque não tem qualquer compromisso com a vida, né?
Então, nesse sentido, a gente precisa refletir profundamente como é que a gente vai sair dessa situação, né? Como é que a gente vai abrir caminho para uma nova lógica e uma nova perspectiva na nossa luta. A gente precisa sair dessa defensiva. É claro que o tempo da pandemia, o tempo desse processo de isolamento social, né, a gente não controla, mas é preciso que a gente entenda que a pandemia colocou para a nossa geração, né, a necessidade de fato, ela juntou a questão de que manter a vida hoje, defender a vida hoje, é repensar a nossa estrutura social e a perspectiva de Estado. Né? E por que eu digo isso? Já há algum tempo, né, os ecossocialistas, os cientistas, eles têm alertado a humanidade, né, para como a destruição do ecossistema mundial, né, avança em passos largos, isso vai ter consequências societárias profundas. E a gente está vendo isso com a pandemia, mas a pandemia, por pior que ela seja, ela é uma primeira onda e tem outras ondas, né, atrás vindo, e que consequências talvez ainda mais drásticas do que o próprio coronavírus. Né? A gente tem aí previsões catastróficas realmente para as próximas décadas, que não está tão distante mais da gente. Né? Daqui a 3 décadas, né, o mundo vai viver uma outra situação no seu ecossistema com profundas consequências para a humanidade. Isso já está acontecendo em algumas partes do mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque antes de a gente esperar as próximas ondas, né, e os sofrimentos que elas causarão, a gente tem que fazer da luta, né, contra o coronavírus e contra, né, as consequências societárias que esse sistema nos impõe em relação à vida sobre o coronavírus e sobre o capitalismo. A gente precisa fazer desse momento, né, um momento de disjuntiva e de inflexão na história da humanidade. Né? E aí, nós, servidores públicos, né, que vemos aí travando um debate de sobrevivência, né, com os ataques neoliberais nos últimos anos, nas últimas décadas, melhor dizendo, nós temos um papel importante nisso, no sentido de apontar uma nova forma de Estado, né, que garanta, de fato, não só na letra, mas de efetividade o SUS, né, os serviços públicos que a população brasileira tanto precisa e vai precisar ainda mais com a situação de depressão econômica que se desenha nos próximos meses, né, com milhões e milhões de desempregados no Brasil e no mundo todo. Né? Então, a gente precisa entender que esse momento é o momento que coloca a urgência de nós sairmos de uma situação de defensiva programática que nós estamos, para repensar o mundo, para a gente ter que entender que não é utopia lutar contra o capitalismo. Utopia é a gente achar que a gente vai ter algum tipo de forma civilizada nos próximos anos, nas próximas décadas, se o capitalismo continuar vigorando. Nós não vamos ter nenhuma forma civilizada de vida, nós vamos ter barbárie. E a barbárie está batendo nossa porta com o coronavírus. Portanto, se a gente não entender que a nossa luta é para redefinir essa forma de sociedade, nós estamos calcados a desaparecer, não só como servidor público, mas como classe trabalhadora e como humanidade. Então, essa reflexão que eu queria trazer, agradecer muito aos companheiros, a todas as reflexões que nós tivemos e que a gente possa repetir esses espaços, né, e que logo mais a gente esteja nas ruas lutando contra esse governo, lutando contra o capitalismo, né, e construindo uma nova forma, como o Danilo bem falou, uma nova forma de sociedade baseada na solidariedade. É isso, muito obrigado a todos e todas. Obrigada, Davi. Danilo e Risonilda fecha, né? Pode ser assim? Danilo, suas considerações finais aí. Pode ser. Beleza. Bom, vou tentar ser breve. Oi, estão escutando? Não, pode ir, Danilo. Aí depois você resolve. Beleza. Sim. Bom, eu vou tentar ser breve. Eu já fui, em grande medida, contemplado pela fala do Davi. Assim, eu acho que mais do que nunca está evidente que o modo de produção capitalista ele empurra a olhos vistos a humanidade para o abismo. A gente precisa rever
Isso, aliás, a gente precisa romper com ele, a gente precisa destruí-lo, né? Como bem disseram recentemente, o capitalismo não morre de morte morrida, ele só morre de morte matada, e tem que ser pelas mãos dos trabalhadores. Segundo ponto, a gente não pode esperar que um governo que foi eleito, que foi viabilizado, e eu nem digo eleito, né? Porque as pessoas não compraram isso. Os eleitores, a maioria dos eleitores que votou em grosso dele, não comprou isso, mas levou isso. Um governo que foi viabilizado para aprofundar as reformas neoliberais e a austeridade fiscal, ele só vai fazer alguma coisa para amenizar esse vale de lágrimas que a pandemia nos impõe na medida da pressão. Então, e isso coloca a questão na medida da pressão popular, na medida da pressão da parcela da população que tem a sua vida em risco por conta disso. E a gente sabe que é óbvio que nem todo mundo está se arriscando no mesmo nível, né? Quem pega ônibus lotado todos os dias não está se arriscando na mesma medida de quem está no seu iate pedindo para a população voltar e para o comércio reabrir, né? E, enfim, a gente não pode esperar nada de um governo que foi eleito para aprofundar as reformas antipovo e as reformas neoliberais e a austeridade, só na medida em que a gente conseguir pressionar esse governo, na medida em que ele for obrigado, e ele tem feito o mínimo porque ele tem sido obrigado. E em relação à nossa realidade local, na UFAL, eu quero acreditar que a reitoria, que a gestão também vai ser obrigada a rever alguns pontos das suas decisões que foram tomadas até agora, né? E que realmente o trabalho remoto ele passe a ser um padrão para todos, inclusive sem a necessidade de rodízio, inclusive suspendendo algumas atividades que não tem, que a meu ver não tem nenhuma necessidade de serem chamadas de essenciais. Se isso acontecer, se a gente ficar 100% remoto e também falando diretamente com as pessoas que já estão fazendo o trabalho 100% de maneira remota, é muito importante que a gente colocar para vocês e colocar para as pessoas assim, para os colegas servidores públicos e para a sociedade que está nos observando, que as contradições e as relações de trabalho que acontecem presencialmente, elas vão acontecer remotamente, entendeu? A gente precisa estar atento entre aspas, ao assédio moral remoto, entendeu? A gente pode sofrer assédio moral remotamente, a gente pode estar sobrecarregado remotamente, entendeu? Tudo isso pode ser feito remotamente, entendeu? Em alguma medida já deve ter sido feito, porque a gente sabe que tem chefias que administram assim, né? E é isso, ficar atento para tudo isso. A sociedade precisa entender que a gente, assim, as pessoas que clamam pela reabertura de tudo precisam entender que a gente não está de férias, né? O Pepe Escobar falou uma expressão bem interessante, que talvez um pouco exagerada, mas que faz muito sentido diante do fato de que as pessoas estão sofrendo. As pessoas que estão em casa, elas não estão de férias. É quase que uma forma de cárcere privado, né? Esse espaço público ele é muito importante para nós, ele é muito importante para todo mundo. E ninguém está feliz de estar sendo enclausurado e não está podendo sair para a rua para encontrar os amigos, para discutir política como se fazia antes. Estamos conseguindo começar a superar essas barreiras através de redes sociais, enfim. A gente também consegue se organizar remotamente, isso é excelente, né? Isso já está começando a acontecer, mas assim, não tem ninguém satisfeito, nem querendo férias, nem dando macete, nem querendo dar macete nem querer estar em casa para ficar dando macete esperando o salário cair, como alguém já falou recentemente. Não se trata disso, né? Os colegas estão trabalhando, os colegas estão sofrendo pressão e muita gente está a ponto de surtar, porque não é fácil ficar isolado, não é fácil ficar dentro de casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas é preciso, né? Assim, o presidente precisa entender isso, só vai entender na marra, né? Os governadores se adiantaram, né? E
na base da pressão, também entenderam isso antes do presidente e se adiantaram, mas eu acho que a gente precisa, nacionalmente, a gente precisa transformar essa quarentena numa quarentena inteira, né? Realmente só os serviços essenciais para o país precisam continuar no sentido de alimentação, serviço de manutenção da vida, de produção, etc. E é preciso dar condições para que esses trabalhadores continuem, e para a parcela da população que não vai continuar, é preciso que o governo dê condições materiais para que essas pessoas possam fazer a quarentena. Senão, daqui a pouco, essas próprias pessoas, a grande parte da população brasileira que está na informalidade, daqui a pouco essas pessoas vão cair no desespero e começar a pressionar pelo fim da quarentena. É como a Lenilda falou, o Estado precisa gastar. O Estado precisa gastar. Agora, que para isso ser feito, na atual conjuntura, com o governo que aí está, ele só vai fazer isso com a pressão popular, porque ele não está lá para isso. Ele não foi viabilizado para isso. Isso depende da nossa organização, tanto nacionalmente, como trabalhadores, como categoria nacionalmente também, porque nós somos uma categoria continental, já que o país é continental, e depende também da nossa organização e da nossa rebeldia no âmbito local também. E aí, com isso, eu encerro a minha fala. É muito bom ver vocês. Queria que nada dessa... Queria muito que essa situação não tivesse instalada. Queria ver a UFAL cheio de gente, cheio de estudante, discutindo, enfim, falando sobre a vida, estudando, etc., se organizando, lutando. Mas a gente precisa estar aqui. E a gente precisa ter condições para permanecer isolado. E quando a gente voltar, a gente volta para a luta presencial também. E vamos nos organizando e melhorando a nossa referência crítica na quarentena. É isso. Obrigada, Danilo, por sua contribuição. E foi importante que você disse, nós não estamos de férias, nós estamos trabalhando e sobrecarregados com as internets ruins domésticas que a gente tem, tentando dar conta de organizar a vida em casa. E ainda tem isso que a Betânia colocou, e estamos preocupados com a nossa saúde, com a dos nossos familiares. A Covid já chegou a um ponto aqui em Alagoas que ela deixou de ser uma estatística distante. Ela já tem nome, sobrenome, tem rostos, tem afetividade, quer dizer, ela está atingindo pessoas que a gente conhece, com as quais a gente convive, e nós temos medo também pela manutenção da nossa saúde. Então, não é quando a gente fala de home office, de teletrabalho, de isolamento social, não estamos falando de ficar tranquilos em casa, não. É trabalhando e se cuidando e ainda lutando para não voltar ao trabalho com todos os direitos dilapidados, porque a gente não pode estar nas ruas se manifestando como a gente sempre fez. Agora vamos para a Risonilda, nossa colega lá. Risonilda, é com você, Riz. Certo. Obrigada, Linda. O que eu queria retornar ao ponto, né, que eu coloquei, que é a questão do desmonte do serviço público, que eu acho que a gente tem que começar a ver a estratégia da gente mudar, nesse tipo de pandemia, a visão da sociedade com relação ao serviço e ao servidor público, a gente mostrar que, nesse momento de pandemia, o serviço público é quem está fazendo a sustentabilidade da pandemia, no sentido de dar o leito e a consulta e a cura dos cidadãos que estão se contaminando, e é o momento da gente fazer a defesa intransigente do SUS, que é o maior sistema de saúde do povo, né, brasileiro, e aí é quando alguns países dizem que não tem SUS, e por não ter SUS, a situação ficou muito mais difícil em outros países do que no Brasil. Mas também é hora da gente mostrar a forma como o gestor público, ele trata o serviço público, né? Ele não dá prioridade ao serviço público, porque, como eu falei anteriormente, é a política de desmonte que esse governo e outros governos que antepassaram, não é? Não deram atenção ao serviço público. E eu falo muito
fortemente com relação ao SUS, porque é onde eu atuo, é na saúde que eu atuo. Então, na saúde, a gente vê o sucateamento do serviço público de saúde, e na pandemia a gente está vendo vários profissionais se contaminando por falta de EPI adequado para a pandemia. E isso não é por qualquer coisa, isso não é à toa. Isso é por conta do desmonte e da falta de equipamento que o serviço público, no caso da saúde, não tem. E quando está no momento desse, a gente vê a consequência da não prioridade. Né? Então, assim, eu quero deixar essa minha fala registrada com relação a esse ponto do serviço público, e a gente também vê que, como o Davi falou na fala dele, disse na fala dele, que o governo ele tem uma estratégia de dividir os trabalhadores, né? E como divisão de trabalhadores, ele faz com que uma parte defenda o seu e esqueça do outro. Mas a política que a gente tem que fazer é a política da coletividade. A gente precisa defender que servidor público e serviço público é um só. Né? A gente não pode aceitar a divisão de trabalhadores, a divisão da luta. Porque quando o governo ele faz um PL, que é o PL 39, que tira alguns servidores e deixa um outro, ele está fazendo divisão de classe. Ele está dizendo que a classe tal tem que ser mantido os seus direitos, enquanto a outra tem que abrir mão. E que não é o trabalhador que está fazendo isso. Quem está fazendo isso é o governo. E o PL, como falou Davi, né, e falou o companheiro lá que saiu, né? Maurício, ele falou com relação ao PL, e o PL, ele é devastador, porque, como vocês falaram, existe outra forma de fazer com que a economia do país, com que os gastos do país seja feito e não tirando o trabalhador. Mas o governo, ele utiliza uma forma de fazer que desmobilize mais ainda o trabalhador brasileiro e o servidor público, que ele atacou e usa como arma para dizer que nós ganhamos bem e que a classe trabalhadora da iniciativa privada ganha bem menos que nós. Mas isso é uma forma de mostrar o projeto político do governo em relação ao trabalhador, em relação ao serviço público e em relação à classe trabalhadora da iniciativa privada e, logicamente, do serviço público. Eu acho que a gente tem que fazer a política, nesse momento de pandemia, a gente precisa fazer uma campanha, companheiros e companheira Lenilda, de melhoria da visão social do servidor público, porque a gente tem que enfatizar agora, nesse momento de pandemia, que quem está sustentando a questão da pandemia é o serviço público. Aqui em Alagoas, para vocês terem ideia, a Santa Casa não está mais recebendo paciente de Covid. Quais são os hospitais que estão recebendo? O Hospital da Mulher, que é um hospital público, e o Hospital Évio Alto, que é um hospital de referência da doença infecto-contagioso. Então, aí a gente vê que é o serviço público que está fazendo a sustentação. Então, assim, eu quero terminar minha fala dizendo assim, que a gente precisa, nesse momento de distribuição de valores para os estados e para o município, fazer a fiscalização desse valor e provar que não é o servidor público que tem que pagar a conta, como você falou, Lenilda. É o governo que tem que assumir a responsabilidade que ele tem com o serviço público e com o servidor público. E eu acho que essa campanha a gente pode fazer nas redes sociais, de uma forma que a sociedade saiba e comece a ver que é o serviço público que está fazendo a sustentação da pandemia. Eu quero agradecer, dizer a vocês mais uma vez, do início, que eu tenho orgulho de ter vocês como companheiros e companheira de luta, que nós estamos sempre do lado certo e que nós defendemos o que a gente acredita e que é através da luta que a gente vai vencer, não só a pandemia, como também
a garantia de nossos direitos. Beijo para cada um de vocês. Beijo, Riso, obrigada. Olha, eu queria dar alguns avisos antes da gente encerrar. Já estamos com 1h e 20 minutos de live, com uma boa participação. Agradeço a todos os colegas que participaram, comentaram. Então, vocês viram que as lives hoje, infelizmente, elas chocaram o tempo. A live da Fazubra e a live do Sinto Fala do FAO vai ser às 16 horas. A do Sinto Fala do FAO vai ser no YouTube do FAO. E a da Fazubra vai ser no Facebook Fazubra Sindical. Né? Agora, as duas ficam disponíveis, assim como essa nossa live vai ficar disponível para ser compartilhada na nossa página do Coletivo Resistir e Lutar. Então, as lives da Fazubra acompanham uma ao vivo, a outra assiste depois, a gente vê aí como fazer. E, além disso, o último aviso é que hoje a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e as universidades, inclusive a UFAL, estão participando da Marcha Virtual pela Ciência, que é defendendo justamente o financiamento para a pesquisa, a ciência, as universidades como um serviço essencial à sociedade. E a gente está com essas... Está agora acontecendo um tuitaço no Twitter, né, nas redes sociais. Fique em casa com a ciência, Marcha Virtual pela Ciência. Tem outra hashtag aí que depois eu lembro, que é Pacto pela Vida. Né? Então, estamos aí o dia inteiro também tem programação na UFAL, está no site da UFAL, na SBPC, está lá no site da SBPC. O dia inteiro hoje a gente vai estar interagindo em defesa da universidade, em defesa do SUS, em defesa do serviço público, em defesa da carreira, né, dos servidores públicos da nossa categoria. Então, agradeço muito ao Maurício, que participou do começo, lá o companheiro Maurício Vieira, do Sindifes, lá de Minas Gerais, já saiu. Ao Evilásio, que começou a live com a gente, mas teve um problema de conexão, também teve que sair. Agradeço a você, Davi, pela sua participação, sempre com muito conteúdo. Danilo também, que trouxe reflexões muito importantes e bem relacionadas à nossa categoria aqui na UFAL. Risonilda, que está aí no serviço de saúde, na linha de frente, é enfermeira. Também tenho um orgulho imenso de estar nessa luta com vocês. E vamos em frente, vamos à luta, certo? Deixa eu ver, só tem alguns comentários novos aqui para a gente falar. O Marco Antônio, o SUS, com todas suas fragilidades atuais, devido ao descaso do governo, né? Ainda o que está fazendo toda a diferença nessa pandemia do Covid-19. Imagine se tivesse fortalecido como a gente sempre lutou. Vocês os representam, vocês são a usina de força e ânimo, Somar, nos Ling Somar. O Jorge André também, parabéns, gente. Está colocando orgulho nosso aí, agradecemos a vocês também. Abel, parabéns pelo debate, acho que são esses os mais recentes que ainda não tinha colocado em tela. Manuela também aqui, parabéns, companheiros. Agradecemos a vocês todos que estiveram conosco participando dessa live. Vamos à luta, companheiros, né? Tem mais um aqui, da Manuela, entrou aqui. Nossa solidariedade aos trabalhadores que estão na ponta dos serviços, quer dizer, né, o pessoal de saúde que está aí se expondo mais, né? Nós todos estamos muito expostos, mas se expondo mais. Agradecemos, então, aos companheiros e vamos à luta. Até a próxima. Tchau, companheiros. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.